Glória a Deus, minhas irmãs, meus irmãos de perto e de longe, a paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja aí contigo. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, a hora que você for ver este vídeo. Glorifique o nome do Senhor. Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça pelo teu imenso amor. Agradeça pela tua imensa misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glorifique, irmãos, glorifique. Não tenha pressa em parar de glorificar. Glorifica. Enquanto você glorifica, enquanto você dá glória, enquanto você dá aleluia, enquanto você adora, milagre acontece. Rebai, decante, orebas, oh, anai decai, somanai, decanto. Milagre vai acontecer na tua vida. Milagre vai acontecer na tua família, através da sua adoração. Aleluia. Senhor Jesus é lindo, o Espírito Santo é lindo, maravilhoso. Agradeça ao Pai por ter enviado o teu único filho para morrer por nós. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mesmo assim o Senhor nos amou, entregando o mais precioso que foi o teu filho. Agradeça, agradeça. Nós não teríamos chance, minha irmã. Nós não teríamos chance, meu irmão. Vamos agradecer, agradecer, agradecer. Aleluia. Irmãos, hoje pela manhã eu estava fazendo as minhas coisas e Deus colocou um desejo no meu coração de gravar hoje pela tarde. E o Senhor foi me lembrando de experiências que eu tive com Ele uns 2, 3 anos, uns 3 anos atrás, uns 4 mais ou menos. Eu não sei se vocês já teve a sensação de ter saudade do céu. Se você já teve, coloca aí nos comentários. Um dia, irmãos, eu estava na minha casa. Eu achei que seria um dia comum, um dia como qualquer outro. Eu vou contar 2 experiências, se o Senhor me permitir. Porque nem tudo, irmãos, que a gente passa é o tempo da gente contar, né? É o tempo da gente falar. Mas isso aí o Espírito Santo me permitiu que eu contasse para os irmãos. Um dia eu estava lá na minha casa, e assim que amanheceu o dia, eu já sentia assim estranha, como se algo fosse acontecer. E ali, irmãos, eu comecei a arrumar minha casa e comecei a chorar do nada. Fui chorando, entrava no quarto e chorava, não queria ninguém por perto, só chorava. Mas não estava me faltando nada, eu estava com saúde, meus filhos com saúde, e eu chorando, com saudade do céu. Eu não sei se os irmãos já teve saudade do céu. E ali, irmãos, eu passei uma boa parte do dia, mas uma parte mesmo do dia chorando. E como se eu estivesse vendo o céu. Como se eu estivesse vendo o céu e com saudade. E quando nós falamos de saudade, é de um lugar que nós já estivemos lá, certo?
Como que você vai ter saudade de um lugar se você nunca esteve lá? Talvez você esteja confuso, mas como assim, irmã? Será que nós já tivemos no céu? Eu não entendi, irmãos, na época, o porquê que eu estava chorando, o porquê que eu estava com muita saudade do céu. Eu fechava meus olhos, eu via o céu. Eu limpando a minha casa, eu via o céu. E depois eu tive essa experiência mais algumas vezes. E depois, com o tempo que eu fui buscando o Espírito Santo, eu pude entender que não era eu, né, Neuza, a carne, né, a minha carne com saudade do céu. É o Espírito, é o nosso, né, nós temos o Espírito, a alma e o corpo. O nosso Espírito, né, o Espírito, como que eu posso explicar aqui para os irmãos? O Espírito, né, que Deus nos deu, que veio de Deus. Esse Espírito que tem saudade do céu. Quando nós partir daqui, o nosso corpo, a nossa carne, né, volta pro pó. Né, a nossa carne vai ser enterrada, vai se acabar, volta a ser pó. O nosso espírito volta para Deus, né? Da onde que ele veio. E a nossa alma é que vai dar conta de tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos aqui, a nossa alma, ela que vai dar conta, né? Então, por isso que é muito importante, irmãos, né, a gente buscar a libertação da nossa alma. Muitas pessoas não pregam sobre isso, talvez nem sabem sobre isso, mas há muitas coisas na nossa alma que nós precisamos ser libertos. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E falando aqui com os irmãos, testemunhando aqui com os irmãos, quando nós jejuamos, entra um conflito entre a nossa carne e o nosso espírito. Por quê? O jejum, ele alimenta o nosso espírito. E quando nós alimentamos a nossa carne, automaticamente nós vamos viver mais os prazeres da nossa carne. Irmãos, isso é tão importante, nós buscar libertação para nossa alma. Eu falo com os irmãos que uns dias atrás o Espírito Santo me colocou no meu coração. Irmãos, eu estava com uma palavra aqui, só para os irmãos ver que eu ando na direção de Deus. E quando eu comecei a falar com os irmãos, o Senhor mudou tudo. O Senhor mudou a palavra aqui agora. Daniel, nós vamos para Daniel. Irmãos, não tem problema se demorar. Vamos conversar um pouquinho. O meu desejo é de gravar ao vivo para os irmãos. Eu estou pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus, o Espírito Santo de Deus que toma direção. Como eu estava dizendo para os irmãos, uns dias atrás, um mês atrás, já tem um mês, o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer um jejum, abrir um jejum parcial. Os irmãos sabem o que é um jejum parcial, né? É onde você
tira alguma coisa, você toma, por exemplo, líquido e não come, né? Não se alimenta de comida, de arroz, feijão, ou você tira alguma coisa por um tempo, ou você fala assim, eu vou fazer o propósito, aí já não é assim um jejum, né, irmãos? Aí é propósito. Eu vou ficar sem celular, por exemplo, vou ficar um mês sem WhatsApp, propósito, né? Vou ficar um mês sem ver televisão, propósito. Agora o jejum, quando você jejum, já é na parte de alimento. Tem o jejum total, tem o jejum parcial. E ali o Espírito Santo, ele me pediu o jejum para mim ficar uns dias comendo só legumes e fruta. Confesso para os irmãos que na hora eu fiquei assim, meu Deus, mas tantos dias, seria 13 dias. 13 dias sem comer carne, 13 dias sem beber meu café, porque os sucos também seria tudo sem açúcar, viu, irmãos? E eu nunca tinha passado um tempo sem açúcar, nunca tinha tomado café sem açúcar. E ali eu falei, não, eu vou orar mais um pouco para mim ter certeza. Quando eu fui para meu quarto, que eu joelhei, o Espírito Santo me deu esta palavra aqui que eu vou estar lendo para os irmãos. Vou começar aqui em Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Deixa eu abaixar o fundo aqui, irmãos. Talvez possa estar atrapalhando os irmãos. Meus irmãos, tive que colocar pausa aqui no vídeo, mas vamos continuar. Talvez eu vou repetir aqui o versículo, né? Mas os irmãos vão me entender. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias e Misael e Izarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, faz que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, presta atenção, irmãos e irmãs. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as áreas e letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos.
E o fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Glória a Deus. Irmãos, ali eu li essa palavra e o Espírito Santo confirmou no meu coração, né? A gente que é teimoso, para falar a verdade, irmãs, a gente é teimosa, o Espírito Santo fala com a gente vê dificuldade em tudo, né? A gente fica, oh meu Deus, e os bolos, doces, isso, mas aqui. Enfim, eu fiz o jejum, né, o propósito de jejum de legumes, aonde eu tomei por 13 dias café sem açúcar, suco sem açúcar e só me alimentando de frutas e legumes. E nesse período, eu intercalava também outros jejuns de 24 horas. Por que eu estou falando isso aqui para os irmãos? Não é querendo ser a tal, nem me mostrar, não. Para mim falar de jejum para os irmãos, eu tenho que contar a minha experiência. Eu tenho que contar aos irmãos, né, como que eu faço, como que o Espírito Santo me instrui, tudo bíblico, viu, irmãos? E não tem como, irmãos, a gente ensinar algo a alguém se você não sabe, se você não passou por aquilo. E ali, eu fiz esses dias e achei que eu ia ficar fraca, irmãos. Não fiquei, não tive fraqueza nenhuma. Assim como o Espírito Santo deu graça a Daniel, ele me deu graça. Irmãos, eu fazia aqui a comida para o meu esposo, para os meus filhos, carne, fazia tudo que eles gostavam. E eu ali, firme no jejum, como aqui onde a gente mora, nós plantamos couve, quando não tinha legume, porque viver uma vida jejuada tá caro, irmãos, tá caro, mas vale a pena. E ali, irmãos, eu fazia, fiquei mais alimentando de couve mesmo, couve, quando eu podia comprar algum legume eu comprava, fruta. Irmãos, vocês não têm noção. Eu tive um sonho durante esse jejum. Talvez eu não vou contar tudo, que talvez alguém pode ficar escandalizado. Mas eu tive um sonho que eu estava indo para um determinado lugar, uma igreja, e ali eu via o sol e a lua, eles topando, como se fosse um eclipse. Aí eu gritei, meu esposo falou assim, vamos voltar para trás que nós já estamos perto de casa. Nós estamos mais perto de casa do que para a igreja. E isso nós voltamos correndo. Mas na minha frente corria uma outra irmã, que eu não sei quem é. E aí veio um clarão, um raio, como um redemoinho, um raio. Isso foi um sonho, irmãos. E veio, envolveu aquela irmã e ela foi destruída. E quando esse clarão aproximou de mim no sonho, eu falei assim, oh meu Deus, será que eu vou morrer, que eu vou perder a minha salvação? Quando aquele clarão, aquele raio me envolveu, uma voz me disse assim, estou arrancando dentro de você um espírito. Não vou falar aqui ainda, irmãos. Estava arrancando de mim um espírito, algo ruim, viu, irmãos?
E ali, a mesma voz me falou assim: a partir de hoje, falou dessa maneira, irmãos, a partir de hoje você prega assim. E ali foi me entregue no sonho um papel, e estava escrito algumas coisas neste papel que eu não sei dizer para os irmãos. Eu não vi, eu só vi as mãos e ouvi a voz. E ali eu já saía glorificando, exaltando o nosso Deus. E quando eu acordei, que eu fui meditar no sonho, que eu perguntei ao Espírito Santo, eu tive o discernimento. Eu passei por uma libertação. Talvez muitos que vão ver o vídeo vão falar assim: nossa, irmã, mas você prega, você canta, você fala. Irmãos, nós estamos no processo de libertação, ou você não sabia? Todos os dias nós precisamos ser libertos de alguma coisa na nossa vida. Eu falo com os irmãos, ao passar do tempo, Deus permitindo, eu vou contar mais experiência para os irmãos. Então, assim, para você ser liberta, irmão, de alguma coisa, não tem outra forma a não ser através, né, de jejum e oração. Nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, certo? Mas tem áreas aqui na nossa vida, irmãos, que nós precisamos batalhar para ser libertos. Nós precisamos confessar a Deus, falar: Senhor, eu sou isso, eu cometo isso, mas eu não gostaria de fazer isso, mas eu não consigo parar de fazer isso. Deus quer ouvir você falar. E através de você falar, através de você, minha boca seca demais, irmãos, por isso que eu tenho que tomar água. Através de você falar, e através de você jejuar, você vai matando os desejos da sua carne. Não tem como você matar os desejos da sua carne se não for através do jejum. Irmãos, e quando você abre um jejum, vai ter conflito entre a sua carne e o seu espírito. Eu já ouvi falar, e talvez os irmãos também que já ouviram falar, que quando nós jejuamos, você não pode passar raiva, você não pode irar, você tem que ser um poço, ou seja, enfim, você tem que ser um poço de doçura, né, irmãos? Porque senão, quebra o jejum. Quem já ouviu falar isso? Irmãos, e se eu falar com você que quando você está jejuando, até um gato que passar na sua perna dá vontade de você chutar ele? É ou não é? Quando você está jejuando, irmãos, igual eu falei, a carne vai entrar em conflito com o espírito, porque você está alimentando seu espírito através do jejum. E a carne está deixando de ser alimentada. Então ali os prazeres da carne, né? Tudo que a carne deseja comer, irmãos. Comer. Beber. A carne deseja a terra. A carne deseja tudo que a terra tem para oferecer. Por que eu falo para os irmãos que nós temos que jejuar? Por quê? Já vou voltar falar sobre o conflito. Porque se você não jejua, irmãos, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Se você não tem hábito de jejuar, você pede dons, você quer ser usado por Deus, mas não jejua, irmãos, eu tenho que falar com você que você não vai conseguir. Porque primeiramente, através da meditação da palavra, jejum e oração. Não tem como. Não tem como. Tem pessoas que deixam, irmãos, para jejuar quando é chamado para pregar. Aí jejum ali no dia e aí pronto. Acha que tem que chegar lá e Deus fazer tudo. Não, irmãos. A nossa vida ela tem que ser
a nossa vida tem que ser uma vida jejuada o tempo todo. Nós temos que estar buscando o tempo todo, como aquelas 5 virgens prudentes. E a partir do momento que você alimenta mais o seu espírito, como eu disse, vai haver conflito, a carne vai ficar com raiva. A carne vai querer descontar em tudo que tiver pela frente. Então, irmãos, é mais viável quando uma pessoa está jejuando, se ela puder ficar mais na sua casa, se ela puder evitar de fazer visita em horário de jejum, é bom. Mas se você trabalha, mesmo se você quer jejuar, não deixa de abrir seu jejum. Faça seu jejum, jejuma. Irmãos, Espírito Santo, muito obrigada, Espírito Santo. Irmãos, eu não poderia deixar de agradecer o Espírito Santo, meu Consolador, seu Consolador. Irmãos, sentei aqui para falar da experiência, mas eu ia falar outra palavra, o Espírito Santo trouxe essa palavra. Glória a Deus por isso, eu creio que está falando com alguém. Irmãos, como eu disse, se você alimenta mais a sua carne, você vai viver mais carnal. Mas se você alimenta mais o seu espírito, você vai viver as coisas espiritual, você vai viver o sobrenatural. Você quer ver pessoas ser curadas, pessoas ser libertas? Começa a jejuar, começa a orar, começa a meditar a Bíblia. Talvez você me pergunta, você que nunca jejuou, eu acredito que não tenha aqui, mas se tiver, porque acontece, irmãos, das pessoas também nunca ter jejuado, ou não saber como jejuar. Talvez você me pergunta, mas como eu faço isso? Como eu abro o jejum, né? Você vai abrir um jejum, você vai conversar com Deus, que você está abrindo o jejum por tal causa, e você fala com o Senhor quantas horas você vai ficar de jejum. Se é jejum parcial, você já fala com Deus: Senhor, eu vou ficar sem o almoço, mas eu vou jantar. Ah, Senhor, eu vou ficar sem o café da manhã, vou ficar até meio-dia em jejum. Vou abrir meu jejum 6 da tarde e entregar só 6. Vou abrir 6 da tarde hoje, vou entregar só 6 da tarde de amanhã. Então você tem que especificar, orar, falar o motivo do jejum, se é a sua libertação, se é a libertação de alguém, se é a sua purificação da sua alma, libertação da sua alma, cura. Aí você fala com Deus, e quando terminar o jejum, você vai no teu quarto entregar o jejum, né, e agradecer a Deus por ter te sustentado até aquela hora, porque é Deus que nos sustenta, né? Deus que nos sustenta. E depois que você entrega o jejum, o que é que você vai fazer, irmã? Pensa aí um pouquinho. Depois que você entrega o jejum, deixa eu contar para os irmãos o que é que eu fazia quando eu entregava o meu jejum. Alguns anos atrás, quando eu entregava o meu jejum, eu comia demais. Isso aí, irmãos, não escandaliza não. Eu já pegava meu prato, eu já comia bastante. A banana na minha frente eu já comia, o doce, o que tivesse eu comia. Irmãos, quando nós entregamos o nosso jejum, você tem que vigiar. Você tem que vigiar, porque senão aquelas horinhas de jejum que você fez, você quebra aquele propósito quando você entrega. Porque a gente sai comendo tudo que acha pela frente.
Irmãos, quem estiver gostando, fala aí nos comentários depois. Experiências, né? Vem no meu coração falar para os irmãos, gravar sobre experiências. E ali, irmãos, nós comia, eu e meu esposo. Ele vai ver depois esse vídeo, vai até rir, que eu conheço. Mas nós comia, irmãos, tudo que achava pela frente. Meu esposo já é mais forte. Quando eu comia, eu até passava mal depois do jejum. Porque se você fica um tempo sem se alimentar e você já enfrenta um tanto de coisa para comer logo após que você entrega o jejum, isso é um perigo. Isso é um perigo. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo é tão misericordioso, irmãos, que quanto mais você busca Ele, mais Ele te ensina. Então você abriu o jejum, entregou seu jejum. Se você fez total ou se você fez parcial, começa aos pouquinhos, né? Toma ali um cafezinho, come uma fruta, espera um pouco. Não vai logo de cara pegando aquele pratão, parecendo uma serra, né? Uma serra assim, no prato, né, irmãos? E comendo não, que você pode passar mal. E você quebra o seu jejum. Irmãos, eu tive uma experiência com o Senhor. Um dia eu estava orando. Hoje é só experiência, irmãos, sobre jejum. E eu fiz uma pergunta a Deus. Eu não vou falar explicitamente, porque eu ainda não falei isso. Eu perguntei ao Senhor assim, sobre uma determinada obra que eu estava fazendo. Falei, Senhor, isso tem agradado o Senhor? Está agradando o Senhor? E o Senhor me deu uma visão. Não foi eu perguntando, me dando não, irmãos. Eu tive que orar perguntando, porque quando eu faço algo, irmãos, eu quero saber se eu estou agradando a Deus ou não. Igual eu falo com o Senhor, Senhor, se meus vídeos não for para a tua glória, eu prefiro cancelar esse canal. Porque tá cheio de canal por aí, né? E eu quero ser diferente. E ali, irmãos, o Senhor me deu uma visão de uma mesa grande. E muitos irmãos com vários pratos cheios de comida. E comendo, irmãos, assim, ó. Desse jeito, irmãos. E ali eles comiam com muita pressa para pegar mais, colocar mais e ó. E com a cabeça assim, irmãos. Aí eu falei assim, Senhor, o que significa isso? E o Senhor falou assim, espírito da glutonaria. Tem muitos com esse espírito de glutonaria. Não jejuam, né? Está alimentando mais a carne. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério, tal. Irmãos, olha para você como isso é sério. Às vezes nós comemos tanta coisa que fazemos mal para o nosso corpo. Tomamos tanto refrigerante, comemos tantas coisas que tem açúcar, massa, pão, tudo que faz mal para o nosso corpo é o que a carne mais deseja. Coisas gordurosas, muita coisa. E você vai entregando a sua carne isso. Você vai dando a sua carne o que ela pede. Né? A carne que é refrigerante. Eu tenho que dar minha carne refrigerante. Ah, minha carne, né? O meu corpo, ele quer doce. Eu tenho que comer doce, porque senão eu vou ficando ansiosa. Irmãos, acordem. Você está matando o seu corpo. Você está acabando com o seu corpo. Depois você pega uma doença, irmãos, irmãs, e você vai diante de Deus e fala, pede oração. Eu quero ser curada. Eu quero ser curado. E às vezes a gente ora para as pessoas e elas não são curadas. Mas vai ver o porquê. Eu já orei para pessoas, irmãos, irmãs, que eles já foram curados,
Mas já orei também por outras pessoas que não foram curados. Mas vai ver o porquê. Às vezes enche o corpo de refrigerante, Coca-Cola, nada contra, irmãos. Nada contra, eu parei de tomar não tem um ano não, viu? Tem muito tempo não. Parei de tomar refrigerante de tudo. Não tomo mais. Fiz esse propósito com Deus. Porque se é algo que vai trazer doença pro meu corpo, né? Então eu tiro. Açúcar, não digo que eu não como açúcar, mas eu comia, como que fala? Desenfreadamente, acho que é isso, irmãos. Comia demais. E depois desse jejum também, que o Espírito Santo me pediu, o Senhor tirou isso de mim. Eu tinha muita dor de cabeça, irmãos, muita dor de cabeça. Eu tinha que tomar café. Porque era a abstinência, né? Muito açúcar no corpo. E como que você vai ter saúde? Como que você vai ser curado? Jejum. Irmãos, nada contra quem toma refrigerante. Mas quer um conselho? Tira isso do seu cardápio. Isso acaba com o nosso corpo, com os ossos. É gostoso, irmãos. Nossa, muito bom. Muito bom, mas traz consequência. Depois que o médico falar com você que você está com o colesterol alto, que você está com a diabetes lá nas alturas, você não vai ter que parar? Você não vai ter que passar a comer só legumes? Então por que você não começa desde agora? Por que você não começa tendo uma vida jejuada até agora? Irmãos, não que você vai deixar de comer ali, né, uma torta, alguma coisa no final de semana, né? Isso, nós podemos comer sim, irmãos. Mas eu tô chamando a atenção dos irmãos para o jejum e para levar uma vida mais saudável, porque é bom para você, é bom para sua saúde. E o jejum nos ajuda demais, tanto aqui no nosso mundo físico, como no mundo espiritual, né? Então, tá aí o fato, irmãos, de muitos buscar cura e não ser curado. Às vezes nós falamos assim, não vou levar uma vida jejuada, ficar comendo legume, comprar as coisas mais saudáveis, não, que fica caro, certo? Mas quando você chegar diante do médico, ele falar para você que se você não parar de comer isso que você está comendo, você vai morrer, você vai investir. E talvez, irmãos, muitos ainda, né, têm oportunidade de ter sua saúde de volta, mas muitos não têm. Muitos, quando contraem aí um diabetes, colesterol ou outras coisas a mais, tem que viver o resto da vida, né? O resto da vida tomando insulina. Meus amores, glória a Deus, né? O Espírito Santo é lindo, lindo. Te amo, Espírito Santo, te amo. Meus amores, começa a jejuar hoje. Ai, irmã, mas eu não consigo fazer assim não. 24 horas, misericórdia. Começa aos poucos. Começa até meio-dia. Vai pedindo ao Senhor. Faça propósitos com Deus. Tira açúcar por um mês. Depois que você tirar açúcar, daí uns tempos você não vai nem sentir falta. Pode comer um bolo sim, irmãos, de aniversário de vez em quando. Agora, o refrigerante eu não aconselho. Não aconselho mesmo, né? Se os irmãos querem saúde pro corpo, quer viver, né? Viver o sobrenatural com Deus, coloca jejum nessa carne. Coloca, jejuma. Se os irmãos não conseguirem fazer jejum total, começa com o jejum parcial. Irmãos, pode fazer. Senhor, vou passar o dia hoje só comendo fruta e bebendo líquido, sem açúcar, viu? Sem açúcar, não coloca açúcar
nos seus sucos, não. Irmãos, essa é bênção para a sua vida. Além de você alcançar o favor de Deus, além de você ser usado, de você receber os dons, Deus já nos entregou os dons, né? Mas muitas vezes, para nós acessar esses dons, nós temos que fazer algo, não é sentar, cruzar os braços de frente à televisão, ficar o tempo todo no WhatsApp, Facebook, o Instagram, e depois subir no altar, cantar, pregar e querer que o fogo caia, querer que pessoas sejam libertas, querer, né, que as pessoas sejam curadas. Não tem como, irmão. Tem como, irmão. Tem que ter jejum. Vai acontecer, que já aconteceu comigo, a experiência, irmãos, de você abrir um jejum propósito e você não conseguir ir até o final com aquele propósito. Aquilo nos frustra. A gente fica tão triste, já aconteceu comigo, nossa, já aconteceu muito. Mas não desanime se você abrir o jejum e você não conseguiu. Quando chega no outro dia, comece de novo. O Senhor Jesus, Ele está pronto ali para nos ajudar. O Espírito Santo está pronto ali para nos guiar. Nunca desista. Ai, irmã, mas tem tanto tempo. Põe na geladeira para a mamãe, filho. Tem tanto tempo que eu no jejum. Põe lá na geladeira e pega a outra. Tem tanto tempo que eu no jejum, será que eu vou conseguir? Consegue. Igual eu tô falando com os irmãos, começa com o jejum parcial, tira uma coisa, faz um propósito com Deus, né? Fica menos na Netflix, né, irmãos? Nem assisto. Fica menos no telefone. Você já experimentou ficar uma semana sem o WhatsApp, irmão? Você já experimentou? Talvez você não pode, que você trabalha, você depende, mas experimenta. É sobrenatural você se desconectar com a terra e se conectar com o céu. Para as irmãs aí que me ouvem, que tem meu WhatsApp, tem vezes que as irmãs vão mandar mensagem para mim e eu vou demorar a ver. Talvez eu deixe o meu telefone ligado, caso emergência na escola. Tem aquele dia que eu tiro mais um tempo para conversar com as irmãs, né? Tem aquele tempo que a gente tira para conversar, é bom, né, irmãs? Mas tem um tempo também que o Espírito Santo nos pede, desconecta um pouco, desconecta. Conecta com o céu, conecta. Experimente, isso também é um propósito, né? Sem assistir televisão, mas jejum mesmo é alimento. Você tem que sacrificar a sua carne. Você tem que ter desejo ali, você sente desejo de comer aquilo que você está vendo, mas você está se consagrando a Deus, você está buscando a Deus. Você quer, 43 minutos já, irmãos. Já estou terminando para a gente orar. Você quer ser usado por Deus? Você quer alcançar os dons que Deus já te entregou? O acesso é oração, palavra e jejum. Nunca espere chegar no domingo, nunca espere, uma dica, nunca espere você ser chamada para pregar ou para louvar, para você jejuar. Eu sempre falo isso, irmãos. A gente tem que andar preparado. Você vai levar seus meninos na escola, por exemplo? Você não sabe quando e que hora, que momento que o Espírito Santo vai te usar. Talvez na ida para a escola o Espírito Santo vai te usar, né? Talvez vai te usar para pregar para alguém. E se você estiver despreparada, se você estiver distraída,
Então nunca espere quando uma pessoa te chamar para louvar, ou para pregar, ou para visitar, para você jejuar. Eu já vi irmãs falando assim, hoje eu não posso não, mas eu vou jejuar primeiro, né? Eu vou me preparar primeiro. Ei, tá errado. Você anda preparada, você tem que andar preparado. Irmãos, é admissível quando uma pessoa ganha oportunidade dentro da igreja e ela sobe no altar e fica assim, os irmãos já viu. Irmãos, despreparadíssimo. Toda vez que você for no templo, você já tem que andar preparado. Você tem que estar preparado para pregar. Veja bem, você tem que estar preparado para pregar. Você tem que estar preparado para orar. Você tem que estar preparado para fazer oração de cura, libertação. Você tem que andar preparado para tudo. O pregador da noite não veio, não. Vamos ouvir a irmã Joana. Vamos ouvir a irmã Maria. Aí talvez ela lá do cantinho, não, eu não estou preparada. Ei! Temos que andar preparados. Em todos os sentidos, É jejum hoje, amanhã, depois e sempre. Faça um propósito com Deus. Vamos encerrar já. Senhor, eu quero começar a jejuar, eu quero mais saúde para o meu corpo também. Tá bom, filha, a mamãe tem que terminar aqui. Eu quero mais saúde para o meu corpo, eu não quero ficar colocando essas coisas no meu corpo que contaminam o meu corpo, que vai trazer doença para o meu corpo. Começa a fazer propósito com Deus, tira refrigerante, né? Refrigerante eu aconselho tirar por toda a sua vida, viu, irmãos? Mas não sou contra, não tô falando, tira. Tem irmãs que bebem lá uma vez ou outra, né? Mas eu aconselho que tira mesmo. Mas se os irmãos não conseguem, vai tirando aos poucos, né? Não fica comprando, trazendo para casa, não. Eu tô falando isso, irmãos, por amor, viu? Por amor aos irmãos, por amor às irmãs. E ai de mim se não ensinar os irmãos aquilo que o Espírito Santo vem me ensinando. Aquilo que eu também vejo homens e mulheres de Deus pagando preço, buscando, né? Fazendo. E Deus abençoando eles. Porque nós dependemos uns dos outros. Às vezes, né? Através desse vídeo, muitos irmãos vão acordar que precisa tirar algumas coisas aí do seu cardápio. Mas voltando no jejum, faça um propósito. Se você não consegue fazer um jejum total, fala com o Senhor. Senhor, essa semana eu vou tirar isso. Eu vou tirar isso por um mês. Tem uma irmã que ela falou assim, irmã Neuza, eu vou tirar o açúcar por um mês. Aí toda vez que eu encontrava com ela, ela falava, irmã, eu tô conseguindo, mas tá muito difícil, irmãs. Irmã, eu acho que eu não consigo fazer mais não. Graças a Deus ela rompeu, ela conseguiu, né? Glória a Deus. E é assim. E não se entristeça se você não conseguir. Se você abrir um propósito e você quebrar aquele propósito, tente firme, mas se você não conseguir, não desista, não desista. Viu, irmãos? Vigia quando entregar o jejum, que é o que foi falado aqui. Como abrir o jejum, como entregar, né? E durante o jejum, os irmãos não ficam muito mexendo no telefone, não. Irmãos, eu já fiz isso e eu sinto o Espírito Santo muito triste quando você está em jejum, mas se você não lê a Bíblia, se você não louva, se você não adora, se você não vai no seu quarto, não tira um tempo de oração, você está só ficando sem comer. Porque o jejum ele é acompanhado de Bíblia, oração, louvor, gratidão, né? Então, irmãos, eu espero que seja bênção. Qualquer dúvida, vou estar colocando meu telefone aí para os irmãos. E para as irmãs que estão me pedindo oração,
Você tem toda a liberdade de estar mandando mensagem no meu WhatsApp. Eu oro, eu mando áudio de oração por você. E se você tiver mais dúvida, tem coisas aqui que eu ia falar, irmãos, mas acabou o tempo. 50 minutos eu acho que foi o meu vídeo talvez maior que teve. Mas é bênção, né, irmãos? É bênção para nossa vida, porque está sendo bênção na minha vida, então eu creio que vai ser bênção na sua vida também. E eu tenho muitas experiências, depois eu estou contando sim para os irmãos, se assim Deus me permitir. Mas vou estar colocando meu telefone. Você pode me mandar mensagem, talvez eu não veja na hora, viu, irmãos? Talvez na hora eu não possa estar vendo, não posso responder, mas assim que eu puder, eu vou estar respondendo, vou estar mandando áudio de oração e ouvindo também as irmãs, os irmãos. Eu já falei com meu esposo que para a gente continuar a oração da noite, que estava sendo uma bênção, mesmo que eu estava cansada, eu falei com ele para a gente estar continuando, ele me ajudar, a gente intercalar, ele também fazer a oração por vocês, né? Deus também usa ele. Ele não é muito de câmeras não, irmãos, mas eu estou conversando com ele, eu creio que o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas mesmo assim, eu acredito que vai aparecer aqui para orar por vocês, amém? Vamos estar orando, irmãos. Mamãe está terminando, mamãe lá vai orar. Glória a Deus. Se a minha menina não foi na escola hoje, aí toda hora tá vindo aqui. Meus amores, glória a Deus. Irmãos, eu estava hoje orando. Eu tenho que falar para os irmãos, não posso encerrar esse vídeo sem contar para você. Eu estava orando, levantei este caderno para o alto como ato profético. Irmãos, eu tive a visão de ver tanta gente sendo liberta. Pessoas que está escrita aqui neste caderno. Às vezes muitas pessoas não dá nada, né? Mas escrita, não fala meu nome. Mas Jesus, ele sabe o seu nome, ele sabe que você está aqui escrito. Irmãos, é muitos nomes para a glória de Deus, é muita gente, então não tem como eu falar todos. Olha, só para os irmãos terem noção, não tem como eu falar para os irmãos, né? Falar o nome de todos vocês. Mas quando eu oro e eu levanto esse caderno para cima, Deus, ele está vendo. E hoje eu estava orando, fazendo uma oração de guerra. Você sabe o que é uma oração de guerra? Só para nós encerrar. É quando você ora em pé, você não ajoelha. Porque quando você ajoelha, você se prostra diante do Deus Todo-Poderoso, né? Oração de guerra é quando você vai orar expulsando, né? Clamando, pedindo Deus para visitar os lugares. Então é oração de guerra. Aí você tem que posicionar, vestir sua armadura e posicionar, né? Orar, clamando, pedindo Deus. E quando eu levantei este caderno, irmãos, eu vi muitas pessoas sendo libertas. Então, creia na sua vitória, que mesmo que eu não fale seu nome, eu anoto os pedidos. Por que eu falo para mim entrar em contato comigo no Zap? Porque muitos nomes eu não consigo entender se você não escrever na mensagem. Se você falar, ore por mim e deixar só seu nome lá, às vezes tem uma arrobazinha lá que acaba me confundindo, eu não consigo saber qual o nome. Mas, irmãos, é bênção, faça a oração de guerra. Depois, se o Senhor permitir, amanhã eu vou estar explicando melhor, o dia que o Senhor permitir, falando sobre a oração de guerra. Para vocês levantar, se posicionar. Irmãos, quantas vezes eu vou estar falando amanhã, outro dia, talvez, à noite. Mas quantas vezes eu já ajoelhei, eu estava tão cansada, que eu dormia na oração, meu esposo também. E quando é assim, irmãos, você começou a orar, você começou a ler a Bíblia, você começou a cochilar, levanta e faz uma oração de guerra. Vai repreendendo, repreende mesmo os demônios, vai repreendendo, porque tem sono, irmãos, que não vem de Deus. Você fica tantas horas lá, lendo, vendo as mensagens no WhatsApp, pegou a Bíblia para ler, começa a cochilar. Irmãos,
Faça oração de guerra antes de você ler a Bíblia. Faça oração de guerra antes de você ir para o joelho. Faça oração de guerra antes de você ir para a igreja. Irmãos, é sobrenatural. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. 55 minutos e alguns segundos. Aleluia. Creio que você vai ter paciência de ouvir todo o vídeo, que vai ser bênção para sua vida. Amém? E se você chegou até aqui, com certeza você também já assistiu, né, irmãos? Bobagem essa minha. Vamos orar. Continua orando por mim, meu esposo. E nunca esqueça: jejum, oração, Bíblia. Você vai ver o sobrenatural. Você vai receber, você vai acessar os dons na sua vida. Você vai ser curado, você vai ser sarada. Amém? Pai querido e Pai amado, neste momento, Pai querido, como ato profético, eu levanto este caderno, Pai querido. Senhor, meu Deus, eu creio na libertação, Pai, da vida de cada um que está escrito aqui, Pai, neste caderno. Eu creio na libertação de cada um que está escrito no meu canal. Doce amado Espírito Santo, nos enche com a Tua presença. Enche, Pai, cada um que está escrito neste caderno com a Tua presença. Enche cada um que está escrito no meu canal com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu tomo posse da saúde que foi me dada através do sangue de Jesus. Pai querido e Pai amado, os Teus filhos que estão ouvindo, Senhor meu Deus, também está tomando posse da saúde que foi dada a eles através do sangue de Jesus, da libertação que foi nos dada através do sangue de Jesus. Pai querido e Pai amado, visita, Pai querido, cada um que está inscrito no meu canal. Visita, Pai querido, com Teu poder e graça, oh Senhor, com Teu poder de cura, com Teu poder de libertação. Senhor, te louvo e te agradeço, Pai querido, por essa tarde de bênção, por essa tarde de vitória, em nome de Jesus. Que haja luz, que haja saúde, que haja renovo, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo permaneça contigo, em nome de Jesus. Amém.